Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 30 de julho. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados, aqui da nossa Baixada Fluminense, deputado federal Max Lemos. Max, primeiro eu quero te agradecer muitíssimo por mais uma vez você atender imediatamente o convite nosso, da nossa produção, como sempre você tem feito. Todas as vezes que a gente tem qualquer tipo de dúvida com relação ao seu mandato, ao Parlamento Federal, desde quando você exerceu cargos relevantes no governo do Estado, secretário de Estado várias vezes, também deputado estadual, mas o mais significativo nesse momento é você ter sido 2 vezes prefeito da sua cidade, além de ter sido vereador também. Então eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Fala Baixada de hoje, viu? Boa noite, Mauro. Boa noite, população do nosso estado, especialmente da Baixada Fluminense. Prazer retornar aqui ao seu programa. Aliás, que presta um serviço sensacional à nossa Baixada Fluminense. A gente que é da Baixada fica feliz quando você tem um programa direcionado. Por mais que você tenha alcance em todo o estado, quando você trata da Baixada, vai no coração da gente, como a gente diz, a gente é raiz. Então fica feliz. É um prazer estar aqui contigo novamente. Eu queria já começar o nosso bate-papo de hoje. Mas antes eu quero fazer aqui, gente, uma observação para quem aguardou no programa de ontem a presença do atual prefeito da cidade, coincidentemente da cidade de Queimados, o prefeito Glauco Kaiser, que depois de confirmado por ele, por toda a assessoria, ele deixou aqui a insatisfação de toda a nossa equipe pela ausência dele. Nós fomos avisados, marcado para as 3 horas, fomos avisados 10 para as 3. Segundo a assessora, que eu não me recordo o nome nesse momento, desculpa só, deputado, só para fazer uma justificativa, em razão do programa de ontem ter sido um programa repetido, que não é muito comum aqui no nosso Fala Baixada. A assessora, que eu não me recordo o nome, mas vou lembrar, informou que o jurídico da campanha, o jurídico da campanha informou ao prefeito, orientou o prefeito no sentido de que não era prudente juridicamente a presença do prefeito, porque o TSE, o TRE, a Justiça Eleitoral, em razão da legislação, impedia. Eu sugeri à assessora que pedisse lá o advogado, que a cidade de Queimados conhece, depois eu fiquei sabendo antes, como o doutor Burrão, que fale para o doutor Burrão, que assessora o prefeito, assessora a campanha, para ele buscar na lei eleitoral, porque nós aqui, não nós do programa, a rede CNT de televisão, tem um profundo respeito a todas as leis, especialmente a lei eleitoral. Nós recebemos aqui o manual da CNT e as recomendações da ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Então, jamais nós poderíamos, depois de 20 anos apresentando um programa de televisão propositivo, que tem compromisso, não com quem está no cargo, muito menos com quem foi eleito, mas com compromisso com a nossa gente, depois de convidado, deixar de ouvir o pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados, Glauco Kaiser. Para mim, pessoalmente, é muito decepcionante. Eu conversei também, ontem à noite, busquei falar com ele, com um especialista do direito eleitoral, que é o advogado Lauro Raba. E, mais uma vez, dirimi todas as dúvidas que pudessem ter existido, não da minha parte, porque eu tenho convicção do que nós fazemos aqui. Nós temos compromisso com a nossa gente. Mas por parte lá do doutor Burrão, que é quem orienta o prefeito Glauco Kaiser, o pré-candidato a prefeito. E ele, mais uma vez, nós vamos conversar com o doutor Lauro Raba, aqui no nosso programa, para mostrar. E aí, muitos poderão aprender nessa entrevista que nós vamos fazer. Era só isso. Não é comum eu falar antes das entrevistas, fazer essa justificativa, mas em respeito, sobretudo, a vocês e principalmente ao povo da cidade de Queimados, registrar
o motivo real da ausência do prefeito Glauco Kaiser, que mais uma vez se deixou levar pela conversa dos outros, de outras pessoas, de muitos assessores e assessoras, que nem da cidade de Queimados são, mas que se apresentam como grandes orientadores, como é o caso do Dr. Burrão. Mas vamos lá, prefeito, deputado, eu queria perguntar ao senhor, que foi deputado 2 vezes, vereador na cidade, político que tem raízes na Baixada Fluminense, especialmente na nossa querida Queimados, por que o senhor decidiu voltar a ser candidato a prefeito da sua cidade? Olha, Mauro, político, pelo menos aqueles que procuram cumprir as suas obrigações e cumprir a obrigação é você estar próximo da população e do interesse da população, fica difícil você traçar o próprio futuro. As decisões nem sempre são suas, é do momento. Eu não escondo de ninguém, um carinho, uma atenção e posso até dizer um amor por aquela cidade. Eu nasci em Queimados, nasci ali no Paraíso, na rua Bem-te-Vi, número 30, na periferia de Queimados. E a minha carreira política também nasceu lá. Então, quando você olha para a cidade e vê que a cidade não está andando no trilho, pelo contrário, ela saiu do caminho que nós deixamos ela. O crescimento econômico, projeto na educação, na saúde, ela é encaminhada do ponto de vista da estrutura dela, a área social definida no combate à fome e à miséria, que era uma coisa que a gente tratava com muita atenção. Quando você vê tudo isso fora de controle, você tenta, obviamente, fazer alianças, buscar pessoas que possam defender o tipo de governo que a gente planejava para a cidade no passado e deu certo. Tanto é que eu tive uma reeleição histórica de 93% dos votos. Reeleição de prefeito. Eu tenho assim, um orgulho muito grande. Isso também aumenta a responsabilidade. Você pegar a população de uma cidade que te dá 45% numa eleição e na reeleição te dá 93% dos votos, a sua responsabilidade aumenta. Então eu não tenho nem o direito, pelo menos essa é a minha visão, de pensar numa carreira política sem observar primeiro o comportamento da minha principal base eleitoral, o sentimento e o que está acontecendo com a cidade. Então eu tive o privilégio de ser vereador, presidente da Câmara, me eleger prefeito, ter sido reeleito com 93% dos votos. Eu fui o deputado estadual mais votado quando fui eleito deputado estadual. Eu fui o mais votado da cidade e agora fui eleito deputado federal, o deputado federal mais votado da cidade. Então eu tenho que ter compromisso com a cidade. Eu tenho um compromisso com o povo do Rio de Janeiro, eu tenho um compromisso com as cidades que me ajudaram a ser deputado federal, por isso que eu dou atenção a essas cidades, por isso que as minhas emendas parlamentares, praticamente 100% das cidades que me ajudaram com força, que eu tive grandes votações, a gente procurou, de alguma forma, colocar o mandato de deputado federal nesses quase 2 anos à disposição. Então, nós procuramos fazer o nosso papel. Mas eu não posso deixar de olhar para Queimados com um carinho especial, com uma atenção especial, com um cuidado especial. Porque é de lá que eu venho, é minha origem. Não só como ser humano, porque eu nasci lá, mas também a origem da minha carreira política. E isso me fez avaliar todas as questões para o futuro, como é que seria, mas olhando principalmente para o momento que a gente vive. Olha, Mauro, a gente vive um problema muito sério hoje de desordem completa. É como se o trem tivesse desencarrilhado. Você não tem... É um descontrole tal na máquina pública que dá até medo. Confesso a você, de olhar e assim, vamos administrar aquela cidade. Dá medo. Tal é o descontrole. Vai ter que fazer tudo de novo, novamente? Você imaginar uma cidade que tem hoje, que estava no 2º lugar no IDEB da Baixada Fluminense. São 13 cidades. Era o 2º colocado. Hoje está em 10º, pode terminar o ano em 11º. Educação não é prioridade, então. Você imaginar uma cidade que tinha um planejamento de atenção primária da saúde. O que é atenção primária? Basicamente é posto de saúde, médico, exame básico, medicamento básico. O básico. 80% do problema da saúde
é você fazer o básico para a população. Você imaginar que a atenção primária hoje da nossa cidade está no 85º lugar, ou seja, das 92 cidades está no número 85, está entre as 7 piores saúdes na atenção primária do Estado. Você imaginar que hoje você, e os números são verdadeiros do Ministério da Saúde, por que eles são verdadeiros? É só você conversar com a população. Todos os meses tem uma matéria de televisão ou de jornal, está dizendo lá que um exame simples, básico, de sangue demora 4, 5 meses para marcar. Um raio-x, 5, 6 meses para marcar. Exames de média complexidade, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Que é isso? Você tem medicamentos hoje, medicamento do dia a dia, que é básico, que é da atenção primária, e você não tem na rede. Você pegar uma cidade que tinha a transmissão do HIV controlado, da AIDS, o vírus da AIDS, controlado, e agora você pega o programa DST-AIDS sem funcionar, estampa no jornal de amplitude nacional na televisão, queimados entre as 5 cidades brasileiras em transmissão do HIV. O Brasil tem 5.500 cidades. Aí você vê queimados entre as 5 cidades que mais transmitem o HIV. Depois de ter ser uma cidade que nós controlamos a transmissão, cuidando de quem tem o HIV, mostrando que pode viver uma vida toda, desde que se trate, desde que tome o medicamento. Acolhemos essas famílias, porque dá desespero a pessoa ter o HIV e não ter alimentação em casa, não ter emprego, não cuidar. Nós fizemos isso tudo para controlar a transmissão. Prefeito, também ainda dentro desse assunto de saúde, é fato que não só no HIV que o senhor já explicou, mas na tuberculose também não há combate específico. O programa não funciona. Não funciona. Os programas, na verdade... há recurso do governo federal. Sim, como tem no DST também. A questão é que os programas foram desmontados. E quando o programa está desmontado, você deixa de ter a atenção especial que o próprio SUS já determina, tanto é que criou o verbo especial, criou o programa especial. E é isso, aliado ao dia a dia, você imaginar que uma criança que tem autismo, ou que tem TDAH, que precisa tomar um remédio controlado, não tem como trocar receita. É um desespero para a mãe, para o pai, principalmente para a mãe. Por que é um desespero? Porque você imagina bem, se ela não toma o medicamento, como é que essa criança vai aprender na escola? Mas não consegue trocar receita, Mauro. Não estamos tratando nem do medicamento, não. Com o medicamento as mães se cotizam, resolvem. Eu ouvi isso de muitas mães. Não estão conseguindo um neuropediatra para poder trocar receita. Então existe um descontrole na cidade hoje. É uma cidade hoje que, você sabe bem, a gente falou desse tema aqui algumas vezes quando fui prefeito, uma cidade que ela tinha um distrito industrial completamente abandonado, destruído. Um cemitério de fábricas sem portas, sem janelas, sem telhado, abandonado. Nós fizemos uma recuperação estrutural primeiro do distrito, de gás, de energia, de água, de comunicação, de repavimentação, de tudo, e depois colocamos nas feiras nacionais. O resultado foi ter 34 novas fábricas. Virou um boom, ao ponto de, em revista Exame, de maio de 2014, Queimados foi eleita a 3ª cidade brasileira em crescimento econômico. Brasileira. Com isso chegaram as grandes lojas populares, né? As marcas populares que só vai para a cidade em crescimento, onde tem consumo. Hoje, você vê a cidade voltando para trás, está fechando tudo. Já fecharam 6 fábricas, está preparando uma 7ª para fechar, inclusive entre as 6, fechou a Deca, que era a 2ª maior empregadora da cidade. A primeira é a prefeitura, depois era a fábrica Deca, que eu deixei com 2 fornos ligados e 3 turnos. 640 desempregados numa canetada só. Ficam colocando desculpa, na crise aqui, crise acolá, que em 2015 e 2016, principalmente, foi a maior crise econômica dos últimos 50 anos. Queimados não perdeu uma fábrica na nossa gestão, não perdeu uma loja. Agora as lojas estão fechando. Então é o descontrole. Isso tudo foi tomando conta, obviamente, da gente. Um descontrole muito grande. Você imaginar uma Cracolândia a 250 metros da estação de trem.
Que absurdo. 250 metros a estação de trem. Até 11 horas da noite, vende droga ali atrás do Extra. Aliás, atrás do ex-Extra, que também já fechou. Triste demais, né, deputado? Então, você vai vendo isso vai tomando conta de você. Que nasceu lá, que nasceu politicamente, que viu a cidade prosperar, que viu a cidade ter esperança. Então, você vai vendo esse descontrole, também vai mexendo contigo. Não é uma questão passional, não. Estou tratando de coisas reais, sólidas, objetivas. Não verdadeiras. Verdadeiras. Claro. Constatáveis. Não dá para você ver a cidade indo para esse caminho. Então, se você não tem uma boa educação, você sabe qual é a posição de Queimados no aprendizado de matemática e português? 91. É a penúltima cidade do estado no aprendizado de português e matemática. Ou que seja, a questão pedagógica não faz parte do interesse de quem governa. Então você tem uma saúde no fundo do poço, entre as 7 piores do estado na atenção primária. Você vai perdendo tudo que foi construído de crescimento econômico, desempregando gente todos os dias. E você tem uma segurança pública hoje, que você tem a 250 metros da estação de trem, uma Cracolândia. Se no miolo da cidade, no centro nervoso, na área mais cara da cidade, o metro quadrado, você tem uma Cracolândia, você imagina o que é na periferia para o povo mais pobre. Você imaginar que a cidade não tinha espaço quando nós éramos prefeito, loja vazia, era difícil você ter uma loja vazia. Hoje você vai na primeira quadra, tem 12 lojas vazias. Foi perdendo o que tinha. Então isso mexe com a gente, faz a gente repensar a questão de carreira política e ver o interesse da cidade. Eu preciso, de verdade, juntamente com a nossa equipe, com os nossos colaboradores e com a população que acredita na gente, olhar para o interesse da cidade nesse momento. Então, eu acho que isso norteia a nossa decisão. E não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Não é falta. Recursos não sobram. É falta de dinheiro. Sobrar não é que sobra. Mas... Não é que sobrar. Máquina pública você nunca sobra, né? Você tem sempre que estar realizando, até porque a demanda é muito maior do que o que você tem de recurso. Estou dizendo que para manter a educação que se tinha, a saúde que se tinha, crescimento econômico é atenção ao empresariado, é você buscar todos os dias. Segurança pública é monitoramento, é você olhar. Ah, mas a responsabilidade é do Estado. Isso nós já sabemos. Mas compete a quem governa buscar as forças responsáveis e fazer parceria. Tanto é que a lei agora, o projeto de lei que vai ser enviado para o Congresso Nacional pelo ministro Lewandowski, vai deixar clara a participação do município na questão da segurança pública. Isso a gente pode falar no segundo bloco? Claro. Estou conversando com o deputado federal Max Lemos, pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados. Bem rapidinho a gente volta, viu? Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. 96 FM. De volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados, aqui da nossa Baixada Fluminense, Max Lemos. Eu queria perguntar ao senhor, deputado e pré-candidato, claro, os recursos orçamentários
do período em que o senhor foi prefeito por 2 mandatos, foram superiores ou inferiores ao exercido hoje pelo atual governo? Olha, Mauro, são inferiores, essa é a questão. Eu, quando assumi Queimados tinha um orçamento de 96 milhões por ano. 96. Eu governei 2009, que é o primeiro ano do meu governo, com 96 milhões de reais. Fiz o processo de crescimento da cidade, portanto, de crescimento de receita. Entreguei o governo com um orçamento de 460 milhões por ano. Hoje, a cidade tem um orçamento de 500 milhões, aproximadamente. Se for analisar que eu saí do governo há 7 anos e meio atrás, é nada, não cresceu nada. É a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, quem governou com 96 milhões e tem uma cidade hoje com 500 milhões, você há de convir que a cidade ela passou a viver com 500 milhões. É igual você ter um salário de 10 milhões, de 10 mil reais, você passar a viver com de 2, ou vice-versa. O que acontece com Queimados hoje quando você perde indústria, quando você perde loja, vai perdendo receita? É natural que no próximo exercício, no ano que vem, a cidade perca muito. E aí, uma cidade que está acostumada a viver com 500 milhões, passar a viver com 420, com 400, sofre quem? Sofre a população, porque o poder público recebe menos investimentos. Agora, qual é a diferença entre a minha gestão em termos de orçamento e de recurso financeiro? É que essa gestão recebeu o incremento da SEDAI. Eu nunca... Quantos milhões, sabe? 70 milhões já entraram na conta. E tem 25 milhões que é para o exercício de 2025, que o atual prefeito está tentando antecipar. Então você veja bem, eu nunca tive R$1, quando governei os 8 anos, que a gente chama de recurso na veia. Aquele recurso sem projeto, sem nada. Chega na conta da prefeitura. Eu nunca tive. Eu fiz 800 milhões de investimento na cidade. 800 milhões. Numa cidade que sobrava 5 milhões por ano só para investimento. Multiplicado por 8 anos, eu teria feito 40 milhões com o recurso da cidade. Mas fiz muitos projetos, captei muito recurso para a cidade. Por isso que eu fiz 800 milhões de obra, independentemente dos conjuntos habitacionais das 4.040 unidades que eu entreguei, que aí são projetos especiais. Se for juntar tudo, eu fiz mais de 1 bilhão de investimento na cidade, sem nunca ter recebido um tostão na veia. Ou seja, eu tinha que fazer projeto naquele bairro inteiro, apresentar ao governo federal no PAC, defender o PAC, aprovar, articular politicamente para soltar o recurso. Então foram 8 anos captando recursos com projetos. Projeto do Programa Bairro Novo do Governo do Estado, Programa de Asfalto na Porta, programas de desenvolvimento através do FINIS. Quer dizer, você tem uma série de programas, tanto federal quanto estadual, que você vai à luta e consegue resolver. Eu fiz 800 milhões de obra, sem nunca ter recebido um tostão na veia como recebeu agora. Como pode agora, tendo um dinheiro de investimento livre, que esse dinheiro pode ser investido em qualquer questão, você tem um monte de obras que começaram a paralisar. Segundo, essa crise toda. Veja bem, na semana passada, teve um momento na cidade que não tinha um raio-x funcionando. Raio-x, um equipamento simples. Os 2 que tem na cidade, do SEMEC e do CETID, todos fui eu que eu comprei. Semana passada não tinha nenhum dos 2 funcionando, todos os 2 quebrados. No meu tempo, eu encaixotei um raio-x, guardei, porque não tinha utilidade, porque eu estava fazendo raio-x com 7 dias. Então não tinha utilidade, eu com 2 eu resolvia tudo. Não estamos falando de ressonância, né? Não, estamos falando de baixa complexidade, do básico. Um exame de sangue, você não pode esperar 4, 5, 6 meses para um exame de sangue. O CETID, que é uma referência na Baixada Fluminense, aliás, premiado nacionalmente, que é o centro especializado no tratamento da hipertensão, da diabetes, que nós fundamos e implantamos, que era um sucesso. Né? Aliás, chamavam na época de queimados DOR, tal, é o tratamento que era. Que é o tratamento que você tinha o médico, o exame, o medicamento e o tratamento. Quem tinha hipertensão, teve AVC,
Nós tínhamos o melhor centro de fisioterapia da Baixada Fluminense. Tanto é que foi premiado. Esse mesmo CETI de hoje está marcando consulta para fevereiro. Ora, se uma pessoa está doente, está se sentindo mal, você vai fazer uma consulta em fevereiro? Consulta para saber o que é, até lá já morreu. Então nós estamos vivendo o fundo do poço. E como pode isso se você tem recursos sobrando? Recurso teve investimento, bastante recurso de custeio na saúde. O que está acontecendo? Teve muito recurso, descontrole. Teve muitos recursos de emendas parlamentares. Por exemplo, o deputado Áureo Ribeiro, que todo mundo sabe que foi o padrinho do atual prefeito. Ele trouxe, e junto com ele, um timaço de gente que nitidamente não tinha compromisso, nem interesse, nem motivação pela cidade de Queimados. E outro dia estivemos com ele me pareceu assim decepcionado. Mas, por outro lado, a gente verifica que a decepção é pessoal dele, porque todas as pessoas que ele trouxe continuam. É fato isso? Olha, Mauro, eu tenho dificuldade para comentar a aliança política de A ou de B. Agora, é notório que a cidade continua tendo muita gente que não é da cidade. E que é ruim para a economia isso, porque quando você nomeia cargo de confiança em larga escala fora da cidade, ele gasta fora da cidade. Você não aquece a economia. Eu nunca tive um secretário municipal que não fosse da cidade. Todos os nossos cargos de confiança, você tem um cargo técnico, que um técnico você não tem na cidade, é uma questão. Agora, quando você tem um profissional na cidade, quanto mais você nomeia na cidade, mais gasta recurso na cidade. Faz o dinheiro circular da cidade, o dinheiro da população, o dinheiro da prefeitura. Então, esse é um fato. Agora, é claro que o deputado tem lá uma grande quantidade de gente ainda nomeada no governo. Qual é o tipo de acordo que eles têm, eu desconheço, mas continua tendo, e tendo o seu comando lá, com certeza tem ainda. O ideal é que tenhamos, independente de onde vive, onde mora o deputado, por exemplo, o senhor mesmo é um exemplo, que foi votado em quase todos os municípios do estado. E aí, correspondendo à votação que teve, envia emendas parlamentares. Se isso fosse feito pelos deputados que têm compromisso com a cidade não melhoraria, mesmo com muitos recursos, por questão de gestão, por questão de entendimento do que eu estou fazendo aqui. A impressão que eu tenho, sinceramente, eu não estou pedindo voto nem para A, nem para B, nem para o Max, nem para o outro candidato, nada, nem para nenhum outro. Eu estou só pedindo, e que eu peço diariamente aqui, é que as pessoas possam olhar não só o gestor municipal, mas olhar a Câmara de Vereadores, que em muitos casos, em Queimados e em muitas cidades, se tornam cúmplices do mal feito. Aí é muito pior. Veja, Mauro, essa questão, a gestão, ela funciona como a mola propulsora para o crescimento da cidade. Se não tem gestão, as coisas não acontecem. Uma cidade como Queimados, que a gente deixou, como eu falei aqui anteriormente, empinada para o crescimento, com muita credibilidade. Quando uma marca de uma grande loja quer ir para a Baixada Fluminense procurando um município com média de 150 mil votos, ele vai olhar para Queimados, se tiver com uma boa gestão, e dizer assim, eu quero ir para lá. Uma fábrica, uma planta logística que é importante para a cidade, né, porque gera emprego, gera novos impostos. Quando ela vai olhar assim, eu quero ir para a Baixada Fluminense, eu quero ir para a próxima Dutra, vai olhar para Queimados se Queimados estiver com uma boa gestão. Gestão, ela faz de verdade a cidade crescer em todos os níveis. Quando você tem uma gestão muito atrapalhada, quando você tem uma gestão que você vê que é um descontrole total, o empresariado não vai, o investidor não vai, tem medo, porque ele não quer ficar perto da atrapalhada toda. Quando você vê uma cidade que toda semana está nas manchetes negativas, agora, semana passada, o abrigo de adolescente, uma emissora de televisão mostrou rato em cima da comida que os garotada vai comer, dando choque em tudo, vazando tudo. Descarga não funciona, mau cheiro para tudo quanto é lado.
Quem olha de fora a cidade, diz assim, ali não é um campo fértil para eu ficar do ponto de vista empresarial. Quando você tem uma gestão que ela é transmitida para fora da cidade, é externalizado como é que ela está na organização dela, você atrai investimento e cresce. Então, gestão é tudo. Quando você vê uma cidade se preocupando com a educação, o empresariado olha de fora, olha, ali tem futuro. Quando você tem o crescimento da violência, do tráfico de drogas, da milícia, isso demonstra uma forte insegurança. O empresariado não vai para uma região assim. Então tem que enfrentar o problema para dar garantia, para dar segurança para o empresariado, para gerar emprego para a população. Reflete diretamente no desenvolvimento econômico, Com certeza. claro, no progresso da cidade. Porque parece uma cidade largada, Isso. cidade sem comando. É o que a gente sente também. Deputado, eu quero pedir licença ao senhor por mais alguns minutos para o nosso próximo intervalo. Prometo voltar bem rapidinho. Estou conversando com o deputado federal Max Lemos, pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Obrigado. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com um plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333. 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. 96 FM. Mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados, Max Lemos. Deputado, eu queria falar com o senhor sobre... O senhor recebeu assim, como se fosse um sobrenome seu. O cara que aprendeu a administrar tocando obras, compromisso com o fazer, não só com o falar, mas com compromisso com o fazer. Esse é um novo Max? É diferente ou é o mesmo Max que o povo de Queimados conheceu? Não, Mauro, enfrentar o problema da saúde, da educação, de geração de emprego e da segurança, nós vamos enfrentar. Mas continuo o mesmo tocador de obras. Eu ganhei a primeira eleição, meu símbolo era um capacete. Continuo adorando fazer obra, que eu mais gosto de fazer. Eu fiz mais obras que todo mundo na história de Queimados. Asfaltei mais de 500 ruas, canalizei rios, fiz a orla do Fanchen, fiz mais ponte que todo mundo, fiz túnel, Vilas Olímpicas, postos de saúde, enfim, nós fizemos muita obra. Nós transformamos bairros inteiros. A gente continua firme como aquele cara que gosta de fazer obra. Mas vamos priorizar o enfrentamento do que precisa ser enfrentado. Eu queria falar, nós estamos na reta final do nosso programa, mas eu estava olhando pesquisas sérias, né? Pesquisas mesmo. Não aquela que se encomenda para dizer que está mais na frente ou menos na frente. Não, isso não. Estamos falando dos problemas da cidade. Que Queimados tem mais de 50% de eleitores com opção religiosa evangélica. É fato isso? É fato. Hoje, os últimos números apontam 53% de evangélicos na cidade de Queimados, portanto, mais da metade da população. Agora, Mauro, primeiro, administrador tem que governar para todos, de forma igualitária, com as mesmas oportunidades. Eu, por exemplo, sou cristão, professo a mesma fé dos 53% da população, mas sempre governei para todos. E uma outra coisa que é muito importante é que a gente precisa respeitar os líderes evangélicos, os pastores, missionários, apóstolos, respeitar
como membro, e o membro respeita, tem disciplina no segmento do líder. Mas o eleitor evangélico, ele de verdade que senta ali no banco da igreja, ele hoje tem informação suficiente para fazer juízo de valor. Ele vai sempre ser fiel à liderança do pastor. Sempre vai ser. O cristão mesmo sempre vai ser. Mas a avaliação de quem vai votar, ela é muito pessoal. Ela é do cidadão. Cada um tem um voto. Aliás, é o momento que nós somos iguais de verdade, porque tem muita fantasia nisso. O pobre, o rico, o remediado tem um voto. Então a avaliação é feita pela pessoa. E eu não tenho dúvida, com a internet, todos os mecanismos de informação, o cidadão evangélico sabe fazer a avaliação se o governo está bom, se o governo está ruim, pesar quem fez mais, quem fez menos, quem tem mais prestígio, quem tem mais coragem para administrar. Isso o evangélico sabe fazer, independentemente da posição do líder evangélico. Eu quero muito, viu, deputado Max, muito agradecer o prestígio da sua presença aqui. Estou muito feliz de poder conversar e falar claramente. Eu penso que muitos políticos têm essa dificuldade de falar claramente, deixando aquela antiga promessa. Não, para de promessa. Vamos falar de compromisso. Isso o senhor fez nesse programa inteiro. Aliás, como eu acompanho a sua vida pública, isso o senhor vem fazendo ao longo da sua vida pública. Então, nesse momento, quero entregar todas as nossas câmeras, colocando-as à sua disposição. Olha, primeiro agradecer ao Fala Baixada, te agradecer mais uma vez a tua equipe pelo convite. É uma obrigação que a gente tem com a população, de prestar conta todo dia, de estar à disposição, de fazer o melhor pela população. Isso é um compromisso, isso é uma obrigação, não adianta fugir disso. Quando você tem o que prestar conta, você sempre vai ser respeitado, você sempre vai ter direito e a oportunidade de ter a população do teu lado. Eu sou muito grato ao povo de Queimados, ao povo do estado do Rio de Janeiro, pelas oportunidades que eu tive. Nosso grupo vai colocar de novo um novo projeto para a cidade de Queimados, vai estar à disposição da população. Nós esperamos que a população entenda e nós, o nosso grupo político, já tem serviço prestado em Queimados o suficiente para a população entender quem é de fazer, quem é de realizar e quem não é de realizar. Obrigado. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.